Clássico como conceito. Quando pensamos na palavra clássico, vários significados surgem, como exemplo na moda ou referências para seguir. Mas na arquitetura remete às características do mundo antigo, da Grécia e Roma, suas culturas e suas construções arquitetônicas. Alguns elementos construtivos dessa arquitetura clássica são colunas, dórica, jônica, coríntia, toscana e compósita, frontões, ornamentos padronizados, harmonia e proporção. Para obter tal proporção e harmonia, causando uma visão agradável do conjunto, foram utilizados estudos como no caso da sequência de Fibonacci, observada na natureza, e na proporção áurea. Grécia. Muito do que vivemos hoje no mundo contemporâneo tem origens e influências do mundo antigo. No governo e política se encontram origens gregas e romanas, de sistemas que foram evoluindo e que perduram de formas similares. Até na moda temos várias inspirações vindas do mundo grego. As colônias gregas estavam localizadas em ambientes geográficos muito acidentados, com grande presença de montanhas, o que influenciou na forma de desenvolvimento de cidades independentes, polis grega ou cidades-estados da Grécia Antiga. A organização política do território da polis é feita por Acrópole, parte mais alta da cidade, a Ágora, que era uma praça pública onde aconteciam assembleias, era considerada uma democracia, mas apesar disso, nem todos podiam participar, como por exemplo, escravos e mulheres. A cidade era cercada por muralhas e com uma porta principal ao redor das muralhas haviam algumas vilas, campos e vila portuária. As cidades ficavam um pouco afastadas do mar por estratégia militar. Ocorriam muitas guerras entre as pequenas nações. Nas cidades existiam templos, ginásios, estádio, teatros, que ficavam próximos de acidentes geográficos, pois a estrutura da construção necessitava de apoio, devido às suas proporções e formas. Arquitetura. As grandes construções na Grécia eram feitas de madeira, tornando os edifícios não duráveis, onde sobrava apenas os alicerces, pois essas bases eram de pedras. Para mudar esse cenário e obter obras duráveis, procuraram construir obras em pedras. Ordens arquitetônicas na Grécia. As construções eram construídas por pódio, coluna, entablamento e frontão. Ordens e origens grega, dórica, jônica e coríntia. Antiguidade, Roma. Algumas características do Império. Planejamento urbano. Para proteger o poder era necessário ter controle das massas, o que era feito ou pelo fornecimento de diversão, com teatros e anfiteatros, ou através da violência. Elementos construtivos da cidade de Roma: templo, fórum, muralha, porta, caminhos, aqueduto, decumanos, leste-oeste, cardos, norte e sul. Infraestrutura urbana: fóruns, banhos públicos, fontes públicas e aquedutos, esgoto, cloaca, estrutura localizada abaixo da cidade de Roma, calçamento, mercado, armazém de alimentos e produtos agrícolas, teatros e anfiteatros, estádios, coliseu ou arena, suprimento de água, serviço parcial de esgoto, garantia da propriedade privada. Não era investido na saúde e na educação. Só os mais ricos tinham acesso e condições de investimento para uso próprio nessas áreas. Houve um aprimoramento nas técnicas construtivas, com o uso de material que melhoraria o estruturamento das construções. É um tipo de concreto, não igual ao que temos hoje, mas composto por uma mistura de elementos naturais dissolvido em água, sendo um elemento moldado, que pode obter diversas formas, inovando a arquitetura sobre os modelos gregos e etruscos, onde as formas eram retangulares. No mundo grego, as estruturas de teatro necessitavam se apoiarem no declive do terreno, o que com o surgimento desse material não era mais preciso. Construções como o Coliseu, por exemplo, não precisavam desse apoio para se manterem erguidos. Arquitetura doméstica: ínsula, conjuntos habitacionais de classes mais pobres, domos, classe média, e vila, classe alta. Pompeia foi transformada em colônia romana em 89 a.C., cidade dos veteranos de campanhas militares romanas, porto de relações comerciais como Sociedade do Mediterrâneo e Grécia, cidade balneária e veraneio. Em 79 d.C., houve a explosão do Vesúvio,
Uma tragédia que proporcionou o estudo daquela sociedade, que ficou praticamente congelada no tempo. A vida, as atividades cotidianas que aconteciam ali viraram objeto de estudo. Proporcionou um grande conhecimento daquela civilização. Pompeia possuía templos, fórum, capitólio, basílica, senado, cardos, eixo norte-sul, decumanos, eixo leste-oeste. É interessante observar atividades e comportamentos cotidianos que perduram em sua essência até hoje, influências e costumes que ainda mantemos, como um exemplo retirado pelas ruínas de um restaurante do mundo antigo, que mostra que pessoas tinham o costume de se alimentar fora de suas moradias, o que vivenciamos hoje em dia, e com uma sistematização parecida com a oferecida antigamente.